Ok, ainda nós estamos considerando a desolação, o início da grande tribulação, e nós lemos em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 sobre a abominação da desolação profetizada por Daniel, primeiro cumprida pelo Antíoco IV Epifânio, e um dia totalmente pelo Anticristo, ou a besta do livro de Apocalipse. João não escreveu nada no livro dele sobre esse sermão do Monte das Oliveiras, mas ele escreve sobre essas coisas no livro de Apocalipse. Então há uma passagem paralela aqui em Apocalipse 6. Então, se vocês puderem achar Apocalipse 6, nós já vimos que João está seguindo a mesma, vamos dizer, cronologia em capítulo 6, versículos 1 e 2 e 3, 4, 5, 6, etc. E agora ele continua com isso em versículo 12 de Apocalipse 6. Então, no que nós vimos na aula anterior, o anticristo vai quebrar uma aliança no meio de 7 anos. Israel, especificamente Jerusalém, vai ser cercado. O povo vai precisar fugir. Deus vai proteger o povo, mas haverá pessoas claramente sofrendo e morrendo na região da Judeia, etc. Jesus disse que vai ser um tempo pior do que todos os outros tempos do mundo. Não somente por causa dessa perseguição de Israel, mas por causa das várias calamidades, o próprio céu sendo sacudido, estrelas e a lua e o sol e tudo isso. Deus vai ter que até abreviar os dias por causa do sofrimento, etc. Haverá grande enganação que até os salvos, chamados os escolhidos, vão quase ser enganados por essas mentiras. Então, um tempo horrível. Isso não quer dizer que a vida vai completamente parar. É interessante, mas a Bíblia diz que haverá casamentos e pessoas vão estar comprando coisas, vendendo coisas. Na verdade, haverá um comércio extremamente forte durante esse período, porque a Bíblia profetiza isso, falando sobre a Babilônia e tantos negócios e coisas sendo vendidas e tudo. A outra parte, já estudamos essa parte anteriormente, mas é uma coisa interessante entender como tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Mas, agora, metade da tribulação, tudo isso está iniciando a segunda metade da tribulação, que é a grande tribulação. Jesus enfatizou no Sermão do Monte das Oliveiras essa invasão, mas aqui no Apocalipse ele enfatiza umas outras coisas acontecendo, nós entendemos, ao mesmo tempo. Então aqui, Apocalipse 6, versículo 12, por favor. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor da terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então,
nós estamos vendo aqui uma compreensão entre os habitantes da terra que esses eventos não são simplesmente uma mudança da natureza com algumas guerras. Esse povo rebelde vai clamar, versículo 16, a ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Não é simplesmente Deus, mas é Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, o povo vai entender que é Jesus com ira julgando o mundo. Porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir. Eu acredito que há muitos ateus e outros até hoje em dia que têm entendimento dessas coisas. E essas pessoas não dizem, eu não acredito em Deus porque descobriram que Deus não existe. Essas pessoas são ateus porque não querem acreditar em Deus. E não querem ler a Bíblia dele, e não querem conhecer a verdade. Porque quando você não tem Deus, você pode fazer o que você quiser, que você é meramente um animal, você não tem alma eterna. Quando você morrer, você vai para o chão, você vai ficar no chão. Então, se você quiser fazer algo errado de qualquer forma, não importa, porque nada tem valor. E além disso, o ser humano é tão rebelde, ele não quer alguém mandando nele. Mas eu acredito que quando acontecer essas coisas, muita pessoa que se chama de ateu, vai parar de ser ateu. Eu não digo que a pessoa vai instantaneamente se tornar crente, porque você pode crer em Deus sem receber o Filho dele. Há uma diferença. Há muita pessoa que eu conheço, que eu converso, falo, você vai para o céu, eu creio em Deus, mas dá para ver pela vida que a pessoa só está falando da boca para fora. Realmente não tem Jesus, não acredita em Jesus, não tem a salvação, não há nada dessa confiança no coração da pessoa. Mas a pessoa pode até ter uma noção das coisas, a pessoa já tem uma consciência. A Bíblia diz, você pode morar num lugar que não tem acesso nenhum para a Bíblia, mas a sua própria consciência te condena e você sabe que você vai ser julgado. Romanos 2, você pode ler Romanos 2, fala sobre isso. Então aqui o que acontece? Aparentemente Deus vai trazer um grande tremor de terra, versículo 12 aqui no Apocalipse. Então Jesus não mencionou isso no Sermão do Monte das Oliveiras, pelo menos não tão explicitamente. Ele falou algumas coisas no livro de Lucas, você pode ler no fim, na terra a angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as ondas, versículo 26, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, etc. Essas coisas, mas não é nada tão explícito. Aqui diz um grande tremor de terra. E eu falei para vocês no fim da aula anterior, que parece que quando acontecer esse ataque no povo de Deus em Israel, contra os que acreditam em Jesus, que Deus vai dizer tipo, chega, basta, não vou aceitar mais isso. E Ele vai causar a terra tremer mesmo, com o poder dele. Isso vai afetar não somente a terra, mas também o sol e a lua. Então o céu vai mudar, ele diz, o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Eu imaginando explosões de vulcão, vocês falam? E por causa desse terremoto enorme, que parece que vai ser a terra total, tipo a coisa toda, tremendo, explosões, fumaça, minerais, outras coisas espalhados na atmosfera, acabando o quê? Mudando o sol e a lua, ficando extremamente difícil ver as coisas do jeito que a gente vê hoje em dia. Versículo 13 diz, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E isso é interessante, a palavra estrelas
é a mesma palavra que é a origem da palavra asteroides. Então não é somente estrela, mas qualquer coisa que é, vamos dizer, celestial, que cai. E se você já viu um negócio desse, eu me lembro de algumas vezes, especialmente uma vez nos Estados Unidos, a gente estava fora de uma casa à noite, perto de umas árvores, algo com fumaça, saindo assim e sumiu, mas assim. Mas imagina algo bem grandão, caindo, batendo no chão. Lembra o que aconteceu na Rússia uns anos atrás? E a explosão acabou ferindo quantas pessoas? 1.000, 2.000, 2.000 pessoas? Não me lembro exatamente, mas várias pessoas. E vai acontecer, a Bíblia fala isso, essas coisas vão cair. E eu imagino o seguinte: o povo em grande pecado, anticristo levantando a mão dele contra Deus, o povo vendo a terra tremendo e as coisas do céu também mudando. Eles não vão poder dizer que uma coisa tem a ver com outra coisa. São coisas separadas, mas acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, o povo vai pensar, mas há uma força atrás de tudo isso que está causando isso. E na minha imaginação, o povo vai dizer 1 mais 1 é 2. Ou seja, isso quer dizer Deus está fazendo algo. Jesus, as profecias dele, o que ele falou está acontecendo. Eu não acredito que quando a igreja for arrebatado, antes de tudo isso, que o mundo vai ficar sem conhecimento. Na verdade, há muitas pessoas que já prepararam vídeos e áudios e livros que eles querem que fique aqui na terra durante a tribulação, para alguém durante a tribulação assistir ou ler ou escutar e perceber a necessidade de receber Jesus. E eu não acho impossível uma pessoa acabar, sabe, assistindo um vídeo e pensando sobre as coisas, notando o que está acontecendo, dizendo, olha só. Eu me lembro de uma série de filmes bem antigo sobre o fim, e pessoas sendo degoladas e tudo, sobre o anticristo e tudo isso, e eu me lembro das coisas nesse filme, as interpretações sobre esses acontecimentos e tudo que vai acontecer. Eu não sei exatamente como que vai acontecer. Eu acredito que até um certo ponto a gente tem que usar nossa imaginação santificada pela Bíblia. E você fica pensando sobre isso, você vê como que o povo age hoje em dia, e você vai comparando as coisas. Afinal de contas, graças a Deus, o arrebatamento acontece antes, então nós não precisamos nos preocupar tanto com isso, mas ainda podemos considerar essas coisas. Ele fala que essas estrelas caindo vai ser como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E você pode imaginar isso se você já tinha uma árvore. Eu tinha uma árvore pé de maçã na minha casa. Eu me lembro, depois de um certo período, você podia sacudir a árvore e várias maçãs caindo no chão. E essa é a ideia, mas aqui é uma figueira. Versículo 14, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Eu estava escutando um pastor hoje, e ele acha que isso é muito literal. Eu não sei o que ele está imaginando, mas isso para ele é muito literal. Mas o próprio céu se retirando como um livro, não imagina esse tipo de livro. Imagina um rolo, ok? Um rolo, essa é a ideia. Então, tudo sendo totalmente transformado através de calamidade. E todos os montes e as ilhas foram removidos dos seus lugares. Quando nós lemos isso, podemos pensar em duas coisas: terremoto, mas também o que acontece com terremoto, tsunami. E a gente viu isso recentemente nesse mundo, quando o tsunami cresceu tanto e acabou destruindo um monte de coisas. E 100 mil pessoas ou mais morreram alguns anos atrás por causa de um negócio desse. Imagina o que vai acontecer durante esse grande tremor de terra. Eu só consigo imaginar algo tão forte, como ele diz aqui, que ilhas e montes vão ser removidos. A face do planeta vai mudar por causa disso. Realmente vai ser parte do fim das coisas como nós conhecemos hoje em dia.
Diz aqui, versículo 15, os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderem nas cavernas e nas rochas das montanhas. Então as pessoas, interessantemente, tendo medo de tudo isso, mas ainda querendo morrer, porque diz aqui em versículo 16, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, não querendo morrer, eles querem morrer. Eles achavam que uma pedra caindo na cabeça tem mais misericórdia do que o Cordeiro, Jesus. Não é interessante isso, essa ideia? Mas é isso que nós estamos vendo aqui. E eu lembro quando Davi, ele recebeu 3 opções: você quer inimigos, você quer praga, se não me engano, ou você quer a mão de Deus, algo assim. Ele falou, eu quero a mão de Deus. Talvez eu esteja misturando um pouco, mas ele pensava, Deus é misericordioso. E Ele é muito misericordioso. Mas, pela linguagem aqui, não é a hora de Deus mostrar misericórdia. É a hora da ira dele. Ele já chegou aqui como cordeiro, com a coroa de espinhos para morrer por nós, sendo o servo dos homens, ajudando todos nós. Mas a Bíblia fala que quando ele voltar, que vai acontecer de uma forma durante essa tribulação, ele vai voltar como leão, coroa de ouro, para vencer os inimigos dele. É isso que nós estamos vendo aqui. E o povo vai falar, versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E eles estarão imaginando, a coisa vai ficar tão feia, ninguém vai sobreviver. Na verdade, há uma resposta para essa pergunta em capítulo 7 de Apocalipse. Nós vamos precisar ver semana que vem, é aquele capítulo, mas vamos para as nossas notas rapidinho, aqui, página 40 nas notas, e eu gostaria de simplesmente ler essas coisas aos irmãos, vai ser um tipo de resumo rapidinho dessas coisas, e provavelmente eu já falei muito que está escrito aqui, então não vou demorar, mas vamos ver isso. É número 4, desolação, o início da grande tribulação, página 40. E diz que há uma passagem paralela aqui, que é o que acabamos de ler no livro de Apocalipse, mas continua até capítulo 7, versículo 17. Mas representa desolação. Esse selo que ele abriu, que a gente acabou de ler em Apocalipse, poderia ser a resposta da oração dos mártires no 5º selo, porque pediram vingança. E vingança celestial vem após abrir esse selo, vingança chamada a ira do Cordeiro. Então, na semana passada vimos esse outro selo, o povo orando, e agora esse próximo selo, hoje à noite, tem a resposta. O povo pediu, lembra os mártires, as almas dos mártires, embaixo do altar lá no céu, pedindo vingança. E agora, hoje à noite, estamos vendo, olha, que vingança mesmo. Exatamente, provavelmente uma resposta a essa oração. As características do período depois de abrir o 6º selo. Na terra, um grande tremor de terra acontecerá, e a face da terra mudará. No céu, o sol e a lua mudarão, e meteoritos em abundância cairão na terra. Número 3, o povo da terra, de todas as classes, vai querer morrer, temendo essa grande expressão da ira de Deus. E a gente viu isso no livro de Apocalipse, porque falou de ricos e reis e várias classes. O 6º selo foca não somente na ira de Jesus, mas também na misericórdia de Jesus. E nós vamos ver isso a semana que vem, porque ele sela 144 mil virgens judeus. E ele cuida dos que morrem por ele durante a grande tribulação. Nós vamos ver isso. Letra B. No Sermão do Monte das Oliveiras, Jesus enfatiza a abominação da desolação. Daniel profetizou sobre Antíoco IV Epifânio quando usou essa linguagem. Mas nos dias de Jesus, Antíoco já tinha morrido. Tal é um uso claro de duplo cumprimento, e se entende que o que esse grego fez será feito de uma forma similar no meio da tribulação pelo anticristo.
Essa ênfase não se encontra na profecia de João do sexto selo. A gente não viu nada em Apocalipse sobre ele, mas vimos mais essas coisas em outros lugares. O anticristo se exaltará no templo de uma forma abominável, semelhante à forma do grego antigo Antíoco IV Epifânio. Paulo também profetiza sobre isso, e eu li isso para vocês hoje à noite. Esse evento marca uma mudança visível na atitude do anticristo para com Israel. Jerusalém será novamente cercado e pisado pelos gentios. A única coisa que o povo judaico poderá fazer é fugir. Mas graças a Deus, segundo Apocalipse 12, Deus vai dar asas de uma águia para Israel. O registro de Lucas desses eventos talvez também profetize os eventos de 70 AC, mas há partes do registro que acontecerão somente durante a tribulação. Deixe-me só pausar um pouquinho aqui, dar um parêntese. Na harmonia, vocês podem ler aqui Lucas 21, versículo 20, onde fala sobre Jerusalém sendo cercada de exércitos. Pode existir aqui um duplo cumprimento, porque isso aconteceu depois de Jesus pregar isso. Essa parte aconteceu também naquela época, porque Tito de Roma cercou Jerusalém, derrubou os muros, invadiu, levou uns dias. Israel realmente lutou bastante, mas acabou invadindo e destruindo o templo e tudo. Quanto a mim, eu sei que a profecia aqui no Monte das Oliveiras não é somente sobre isso, porque a gente leu sobre muita coisa que não aconteceu no ano 70, como a gente notou as estrelas e o sol e a lua e tudo isso, tá? Enfim, vamos para a página 41. Jesus liga esse tempo de grande aflição com a profecia de Jeremias sobre o tempo da angústia para Jacó. Irmãos, eu nem enfatizei isso, mas vocês podem marcar aqui nas notas, Jeremias 30, versículos 6 e 7, fala sobre esse tempo de grande angústia. Isso é porque o nosso Senhor diz que será um tempo incomparável com qualquer outro tempo. E João menciona a grande tribulação durante os eventos do sexto selo, e eu não li essa parte ainda, semana que vem nós vamos ver isso. As características desse período, segundo o Sermão do Monte das Oliveiras e Apocalipse, letra D aqui na página 41. A grande aflição será incomparável com outras aflições, especialmente para Jerusalém, por causa do anticristo e dos gentios. É notável que, número 1, essa linguagem nunca houve, se encontra quando Deus julgou o Egito, em Êxodo 11. Número 2, Deus também prometeu proteger os israelitas naquela época. E número 3, havia 10 pragas nos dias de Faraó, e haverá pragas pelas 2 testemunhas que farão o seu ministério durante a grande tribulação. Na verdade, outras coisas acontecendo também. Mas vamos continuar. Número 2, Deus precisará abreviar os dias. Isso pode ser o efeito dos primeiros acontecimentos do sexto selo, ou isso pode ser o efeito da quarta trombeta, e ficou incluso aqui porque o Sermão do Monte das Oliveiras resume o que acontecerá após o sexto selo, ao invés de lidar com as trombetas e as taças do livro de Apocalipse. Eu quero enfatizar, número 3, há outras profecias que podem estar lidando com os dias abreviados. Se vocês puderem, marquem na sua folha, número 3, lição de casa, simples, é ler Amós 8:9, Ezequiel 32, 7 e 8, Joel 2, 1 e 2 e Sofonias 1, 15. E você vai ler ali, nessas passagens, umas profecias que provavelmente estão lidando com a mesma coisa, a ideia de Deus abreviar os dias, ok? Então Jesus menciona isso, mas é algo já profetizado em outros lugares, especificamente do Velho Testamento. Mas eu não vou falar mais, vocês podem fazer isso em casa. Número 3, falsos cristos e falsos profetas surgirão. Farão milagres extremamente convincentes. O povo de Israel procurará a salvação da desolação, e muitos dirão que esses falsos cristos são a salvação. O povo precisará ignorar tudo isso, porque a vinda de Jesus será muito mais gloriosa. A menção de águias aqui no fim
da profecia de Jesus, em versículo 28 de Mateus 24, onde diz, porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, ok? A menção de águias é provavelmente uma forma de dizer que como um grupo de urubu anuncia a morte de um animal, também a desolação atrairá falsos profetas, mas Jesus virá. No céu haverá mudanças no sol, na lua e nas estrelas, até como meteoritos caindo na terra, e na terra haverá angústia, perplexidade e terror. Outra lição de casa, se vocês puderem marcar na sua folha, em parêntese aqui, Lucas 17, versículos 20 a 37. Se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês podem ler esses parágrafos aqui e ler Lucas 17, versículos 20 a 37, e vocês vão aprender mais sobre o que Jesus disse, tá? E isso vai ajudar vocês, tá? Então, por favor, durante essa semana, leiam essas duas coisas que eu mencionei, e se você quiser fazer até mais, vocês podem ler a próxima página de notas, página 42, para se prepararem para a próxima aula. Tudo bem?